Para você da Central do Enem, aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma dica de geografia para você. Hoje com o tema teorias demográficas. A primeira teoria vem lá do século XVIII para o XIX, na verdade finalzinho do século XVIII, com os postulados de Thomas Malthus, um inglês, um pastor protestante, burguês, que dizia que a produção de alimentos cresceria de maneira aritmética, enquanto que o tamanho da população de maneira geométrica, ou seja, a população cresceria sempre multiplicando os números e a produção de alimentos somando. Então, nessa teoria, provavelmente, teríamos um colapso social. Por quê? Porque, de repente, a população cresceria tanto e chegaria um momento que a quantidade de alimentos não seria suficiente para essa situação todinha, para essa demanda. Então, a solução seria o controle de natalidade, mas de maneira bem repressora, de maneira com incentivo à castidade, lembrando que ele era um pastor protestante, de um contexto de repressão sexual, vamos colocar assim, isso já entrando no século XIX, tranquilo? Mas uma crítica muito vinculada a essa questão é o fato de que ele não pensou que poderíamos ter no planeta uma urbanização como de fato aconteceu. Que ele não pensou no fato de que poderia haver uma modernidade tecnológica que pudesse suprir essa quantidade de alimentos que na visão dele poderia ser bem menor. Tranquilo? Logo em seguida, no período da Segunda Guerra Mundial, pós-segunda, vem a teoria neomalthusiana, inspirada nos postulados de Malthus, só com algumas diferenças. O principal ponto de vinculação dessa teoria seria a relação entre o subdesenvolvimento e a alta taxa de natalidade. Observe bem aí uma condição interessantemente capitalista. Na verdade, você tem aquela situação de quanto maior fosse a quantidade de pessoas que nascessem, quanto maior fosse a natalidade, provavelmente maior seria o subdesenvolvimento, colocando de maneira interessante a pobreza como a causa de todos os problemas, quando na verdade a pobreza seria uma consequência da acumulação de capital. Logo em seguida você tem a teoria reformista, também chamada de teoria marxista, na qual você vê que, na visão desses marxistas, o principal problema seria o elevado grau de desigualdade social, que vai vincular as desigualdades vinculadas ao que todos nós sabemos que seria a prática real do capitalismo. Nessa visão, então, do Marx, você tem como solução profundas reformas sociais, principalmente a implantação do socialismo. E aí o que é que você tem? Essas mudanças seriam, então, aquelas mudanças que você vê quando você estuda o modo de produção socialista. Então, nós vimos hoje o modo malthusiano, o modo neomalthusiano e o modo da teoria reformista, também chamado marxista. Lembrando que os dois primeiros, você tem uma ênfase do capitalismo, você tem uma ênfase de achar que a pobreza é o problema. Por exemplo, os neomalthusianos achavam que você deveria conter o enriquecimento, porque na visão desses caras, você acabaria tendo que observar famílias enriquecidas e tendo maior quantidade de filhos, esquecendo que haveria posteriormente o planejamento familiar, o planejamento com orçamento familiar, tranquilo? Então você percebe logo em seguida essa teoria marxista que vai ser contrária a essas duas teorias, e logo você percebe que seria vinculado a essa implantação do socialismo com reformas, com profundas mudanças a partir do contexto social para que houvesse uma contenção dessa natalidade, tranquilo? E logo em seguida o professor Jeto Nadab vai falar a respeito da transição demográfica. Então essa foi mais uma dica para vocês de geografia com o professor Edivander Marinho, só para você da Central do Enem.